Vai ficar querendo! Vai ficar querendo! Ah! Ó! Meu Deus! Ó! O tal do Kivara! O tal do Kivara tirou a vara, botou na mesa e mostrou pro Mingau. E o nosso goleirão, hein? O tal do Safanov. O nosso goleirão Safanov botou no safo do Mingau. Botou no safo da nação do Mingau. Acabou! Fala, meu amigo da coletividade palestrina, estamos aí para mais um vídeo, finalmente um vídeo bom nesse canal, finalmente um vídeo bom nesse canal, finalmente um alento para esse torcedor que tanto sofre, esse torcedor que tanto sofreu esse ano, finalmente um alento, e ó, saiu, mas saiu difícil, viu, irmão, saiu difícil demais, saiu, olha, foi um parto para acabar, mas acabou, irmão, acabou. Meu Deus do céu, olha o que se tornou o palmeirense no final de 2025. Torcer pro PSG agora e daqui a pouco pro Vasco. Meu Deus do céu. E pra você que fala que, tô felizão, não. Essa cor só tá aqui, velho. O verde só tá aqui. Porque eu fiquei feliz demais com esse último pênalti aí. Os 3 pênaltis seguidos que o Flamengo perdeu. Mas, sinceramente, não tem nada de legal aqui pro palmeirense. Quem do Palmeiras mesmo tá acompanhando as notícias e viu o buchicho que deu lá na diretoria, lá nos conselheiros, a briga da Leila com aquele cara. Quem escutou o áudio do que aquela mulher falou, as atrocidades, as nojeiras que saíram da boca dessa mulher, muito provavelmente tá mais triste que feliz por causa disso. Mas disso eu vou falar amanhã. Essa questão da Leila eu vou falar amanhã, tá? Eu quero ler aqui com vocês o que ela falou, beleza? Vamos falar do jogo do Mingau hoje. Antes, se inscreve no canal, irmão, deixa o like, ajuda a firma, não custa nada. Só acho que hoje flamenguista não vai se inscrever aqui no meu canal e nem vai deixar comentário. Eu acho. Normalmente eles aparecem. E ó, eu agradeço que a maioria que aparece é gente boa. A maioria, ou pelo menos 50%, é gente boa. Acompanha o canal aqui e nós trocamos ideia da hora. Tem os tontos. Tem, toda a torcida tem. E eu acho que os tontos não aparecem aqui hoje. Eu só acho que os Mingau não vai aparecer aqui hoje. Então se inscreve aí, irmão. Ajuda nós. Hype o vídeo. A porra toda. Beleza? Eu sou o Michel. Falo de Palmeiras quase todos os dias. Vamos lá, meus amigos. O jogo hoje foi numa quarta-feira à tarde, 2 da tarde. Acabou só agora, quase 5 horas da tarde. Eu estava trabalhando, obviamente não consegui ver o jogo na íntegra. Eu vi mais o final agora e um pouco do primeiro tempo. Cara, vamos lá. Tá cada vez mais... Vamos falar do jogo, tá? Cada vez mais próximo de um time sul-americano ser campeão mundial. Tá cada vez mais próximo. Tá cada vez mais claro que parece não ser tão impossível assim, né? O Flamengo fez hoje o que o Palmeiras tentou fazer em 21. 21 contra o Chelsea. A diferença, irmão... Quer que eu fale a diferença do Flamengo de hoje e do Palmeiras de 21? O Palmeiras de 21 teve tempo pra ir lá preparado. Era começo de temporada, vinha de folga. E a gente podia contratar. E sabe quem que a nossa diretoria com aval do Pardal de Penafiel fez? Trouxe pro nosso Mundial, que entrou no segundo tempo. Do segundo tempo aí dos caras, que eu lembre, entrou Saul, entrou Everton Cebolinha, Danilo, entrou mais alguém aí que eu não tô lembrando. Sabe quem entrou no nosso? Você lembra, né? Jailson, Atuesta e Navarro. Esse foi o nosso trio poderoso de jogadores que entrou quando a gente estava empatando o jogo contra o Chelsea. Sabe quem é que tava puxando contra-ataque? Sabe quem tava puxando contra-ataque no final do jogo? Igual o Flamengo fez aí, que quase marcou o gol com o Plata, acho que foi o Pedro, eu não lembro. Sabe quem tava puxando nosso contra-ataque? O Wesley, irmão. O Wesley tava puxando nosso contra-ataque. Então assim, dá pra perceber quando um time chega perto de ganhar e quando um vai lá por uma casualidade. Por uma casualidade, vai lá, trabalha que nem a bunda, porque nosso Pardal e nossa presidente são 2 incompetentes, né? Com dinheiro na mão, são 2 incompetentes de merda. Mas, enfim, eu puxando pra 2021 pra mostrar o fracasso que foi o Palmeiras. Porém, irmão, caralho, fala pra caralho! Cala a boca, moleque! Ao contrário, o Flamengo chegou com um time mais experiente, um time que já veio papado o Brasileiro e a Libertadores e quase levou o Mundial, irmão. Você imagina essa tríplice coroa de fato
o quão difícil seria de tirar isso dos caras ou empatar isso com os caras. Puta que pariu, cara. Mas perdeu do mesmo jeito, né, irmão? Não perdeu do mesmo jeito, mas foi nos pênaltis, irmão. Foi por muita incompetência, até porque eu acho que os melhores cobradores de pênalti do Flamengo já tinham saído. Isso dificulta um pouquinho as coisas, mas eles fizeram o que o Palmeiras não fez. O roteiro foi quase o mesmo, irmão. O roteiro foi quase o mesmo. A diferença é que o Palmeiras tomou o gol no segundo tempo, o Flamengo tomou no primeiro. Só que empatou de pênalti, né? Um zagueiro brasileiro, né? Olha só o roteiro como é parecido. Um zagueiro brasileiro entregou o empate. No nosso caso foi o Thiago Silva. E dessa vez foi o Marquinhos, que foi uma mãe pros caras. O Marquinhos foi uma mãe pros caras. O gol que eles perderam no final, o gol que o Marquinhos perdeu no final do segundo tempo, e o pênalti que ele deu pro Flamengo, irmão, foi uma mãe. O roteiro foi parecido, irmão. Só que eles não tomaram o gol na prorrogação. O PSG, ele engoliu o Flamengo no primeiro tempo. No segundo, o Flamengo tentou ficar um pouco mais posse de bola, mas basicamente é um europeu campeão da Champions contra o sul-americano. Então, obviamente, que o europeu vai ter mais posse de bola, vai ter mais técnica, vai ter mais jogo num todo, né? Isso é natural. E foi exatamente isso que aconteceu, cara. O PSG, ele engoliu o Flamengo grande parte do tempo, mas o Flamengo empatou e os caras não fizeram o gol da virada. É basicamente a chance que tem o sul-americano de ser campeão. Eles fizeram mais difícil, levaram pros pênaltis com empate. Só que aí, todo mundo duvidando do tal do Safanov, irmão, o tal do Safanov. Esqueci de falar, né, o gol do PSG foi do Kvaratskhelia, do Kvara. Foi do Kvara. Numa falha do Rossi, o Rossi tava doidinho pra entregar. Ele já tinha entregado um gol, né? Só que a bola tinha saído. E depois ele entregou no pé do Kvaratskhelia, hein? Entregou o gol. E do outro lado foi o Jorginho que fez o gol de pênalti. Que, olha, como eu queria ter um batedor de pênalti igual o Jorginho no Palmeiras. Como eu queria. Ai, Michel, mas o Veiga. O Veiga é ruim batendo pênalti. O Veiga, ele só é aleatório. Essa é a verdade. O Veiga em pênalti é aleatório. Ele escolhe um canto e tenta chutar o melhor que ele consegue no canto que ele escolheu. Só isso que ele faz. Mais nada. Mais nada. O Jorginho tem uma técnica de bater pênalti que é muito boa. E é quase infalível. Bate muito bem em pênalti. Eu queria. E aí, como eu falei nos pênaltis, o tal do Safanov fez a boa. O tal do De La Sus, ele acabou fazendo o primeiro gol do Flamengo, mas o tal do Vitinha empatou, batendo muito bem. O tal do melhor do mundo, que é o Dembélé, fez uma merda abissal, deu uma de Bádio, só que do outro lado, 3 caras do Flamengo perderam o pênalti, um atrás do outro. Quem foi? Vamos lá. Saul, Pedro, inclusive do Pedro vai dar bochicha, porque o cara saiu, não sei. E o Léo Pereira, não foi isso? Inclusive bate bem o Léo Pereira, dessa vez não bateu, a perna tremeu dos caras, bateu no meio. E aí o Safanov deu alegria pro povo brasileiro, deu alegria pro nosso povo. E é isso, irmão, mais uma vez o sul-americano cai pro europeu no final de mundial, mas eu acho que essa distância tá cada vez menor, cara. Eu diria que nos próximos 5 anos, talvez uma década, acho que o sul-americano vai conseguir ganhar um título de novo, eu acho. Bom, é isso, irmão. Finalmente um alento pro torcedor palmeirense. Fala aí pra mim o que você acha e deixa nos comentários. Falou? Tamo junto, meus amigos. Um abraço.